E no vídeo de hoje o que nós temos aqui é o conceito de um incrível smartphone, e dessa vez o aparelho que temos é oficialmente Google. Estamos falando de um Google Pixel na sua sexta geração. Sendo assim, aqui é o David, nosso técnico, vamos para mais um conceito. E primeiramente, antes de tudo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, deixa o seu like, curte, comenta e bora para mais um vídeo. Dessa vez, o nosso Google Pixel precisará de uma tela nova. Observe que o nosso smartphone possui algumas avarias, tanto na sua parte frontal quanto na parte traseira. Provavelmente isso devido à queda. Aliás, impactos muito grandes em smartphones tendem a danificar não somente as partes externas, mas também internas. Se o seu smartphone levou algum tipo de queda e não está apresentando imagem, o diagnóstico pode ser relacionado à tela. Em muitos casos ocorre de muitas vezes desconectar a sua bateria ou desconectar o seu display frontal. Isso é um caso muito isolado e à parte, mas não é tão difícil de acontecer, principalmente se ele já tivesse sido consertado anteriormente. Observe que este aparelho está com algumas proteções plásticas internamente. Isso acontece principalmente quando você leva em uma assistência técnica que não seja de confiança ou de qualidade. Muitas vezes, o técnico em questão pode acabar não fazendo um bom trabalho, e isso muitas vezes acaba por danificar futuramente seu smartphone. Por isso eu lhe aconselho de antemão que leve sempre uma assistência técnica de qualidade e da sua confiança. Mas vamos ao que interessa. David, o nosso técnico especialista, já está com o nosso smartphone em mãos. E como você já deve saber, antes de todo o processo, o que precisamos fazer é testar uma tela nova do nosso aparelho. David então começa abrindo o nosso smartphone, inclusive o processo de abertura não é lá tão simples. Primeiro começamos utilizando de uma espátula metálica, uma espátula plástica e sempre um pouco de álcool isopropílico. A espátula metálica serve para criar aberturas em torno nas laterais, principalmente da nossa tela do nosso aparelho. Em seguida, David utiliza também um pouco de álcool isopropílico para que isso possa facilitar o processo de descolagem e remoção das colas ou de fitas dupla face que possam haver ficado sobre a nossa tela. Em seguida, utilizamos também a espátula plástica para cortar, entre aspas, algumas dessas proteções, uma vez que as espátulas plásticas tendem a não danificar os componentes internos e muito menos os externos. Feito isso, temos o nosso smartphone aberto e David pode então fazer o processo principal, ou melhor, inicial do nosso smartphone, que é testar uma tela nova, que inclusive é o que ele fez nesse momento. Ao conectarmos uma tela nova no nosso aparelho, ligamos ele e executamos alguns testes básicos. Dentre os testes estão os nossos testes de câmera frontal, câmera traseira, microfone alto-falante e principalmente o teste de touch. Observe que agora David está com o nosso smartphone em mãos. Conectamos uma tela nova e ligamos ele através do nosso menu de Fast Boot. Ele vai aparecer algumas informações em uma tela preta e também algumas faixas coloridas. Em muitos casos ela pode ser azul, vermelha ou até verde. Feito isso, o nosso smartphone reinicializa e o nosso bootloader é desbloqueado. David então agora executa alguns testes básicos e mais uma vez o nosso smartphone funciona muito bem e podemos então desligar ele e prosseguir para o nosso reparo final. Observe bem que agora David começa o processo de finalização do nosso reparo. Uma vez que agora só precisamos remover a nossa tela nova e colocá-la de lado. Em seguida, ele remove algumas proteções plásticas que ficaram ali de maneira indevida sobre a nossa tela. David então agora precisa remover todos os resquícios de cola e cacos de vidro que possam haver ficado na carcaça do nosso aparelho. Isso muitas vezes acontece dependendo do grau de dano que a sua parte frontal acabou recebendo. Em muitos casos, dependendo do dano ou do tipo ou da maneira como o seu smartphone caiu, pode acabar de danificar também as partes traseiras e internas do seu aparelho. Dependendo do impacto, a tampa traseira, que é de vidro, pode acabar danificando. Partes internas, como a placa principal do seu smartphone, também podem acabar sofrendo algumas sequelas. Em muitos casos, pode parar de funcionar o chip, sistema de Wi-Fi e algumas outras informações podem acabar também ficando incompletas. Por isso, é sempre bom ter bastante cuidado, use sempre uma capinha de qualidade e uma película para proteger a sua tela. David agora executa uma limpeza rápida, principalmente nas laterais, que é onde ficará fixa a nossa cola e o único lugar onde a nossa tela ficará ligada ao chassi do nosso dispositivo. Por isso utilizamos sempre de um cotonete para remover qualquer tipo de impureza. Em seguida, David aplicará um pouco de cola líquida para fixar a nossa tela no nosso chassi. É importante que você tenha bastante cuidado, afinal, temos ali na parte superior central uma espécie de abertura que serve de auricular para você escutar áudios e sons de chamada.
Em seguida, também próximo dali, teremos a nossa câmera frontal. É importante que você também tenha bastante cuidado, aliás, se você tampar essa parte, o seu smartphone tende a não sair sons. Também não tente derrubar ou não queira derrubar nenhum tipo de adesivo ou cola sobre o leitor da sua câmera frontal. Isso pode acabar fazendo com que a imagem da sua selfie fique um pouco desbotada ou até embaçada. Por isso, tenha bastante cuidado. David agora aplica uma fina camada de cola líquida, principalmente nas bordas. Não recomendamos que você aplique nessas partes próximas de preto e nem na sua bateria, que é a parte central do nosso dispositivo. Afinal, isso pode acabar danificando, ou melhor, dificultando caso precisaremos abrir o nosso smartphone futuramente. Após esse processo, David então deixa o nosso smartphone descansar por alguns momentos e então David agora pode aplicar a nossa tela frontal no nosso dispositivo. Em muitos casos, precisamos também remover os leitores biométricos que ficam sobre a nossa tela antiga. Nesse caso aqui não foi necessário. A nossa tela nova já vem com o leitor biométrico embutido, mas em alguns casos podem não vir. Caso isso ocorra, você terá que remover o leitor da sua tela antiga com bastante cuidado e fixar na sua tela nova. Somente após isso, poderá então ligá-lo e executar os testes básicos. E aqui está o nosso smartphone perfeitamente funcional ao lado da nossa tela que estava danificada. E esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve já no nosso canal. O nosso aparelho está ao lado da tela antiga e agora logo da Google exibida. Em seguida ele liga e está funcionando de maneira perfeita. Caso você tiver alguma dúvida sobre algum outro smartphone, fique com vontade para entrar em contato conosco através dos comentários do nosso YouTube, WhatsApp, do nosso Facebook e também através do nosso site. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Valeu, tamo junto e com certeza até uma próxima oportunidade. E se você quiser ter o seu smartphone consertado por um preço acessível, você pode entrar em contato com o Centro de Reparo de Sydney CBD. Também fornecemos serviços de reparo para clientes fora da Austrália ou Sydney. Basta nos enviar uma mensagem para que possamos providenciar o envio do seu aparelho.